Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais. Vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura de alcadienos. Bom, são alcadienos de cadeias normais, ou seja, não teremos ramificações nesta videoaula. Para a gente fazer a nomenclatura, ou seja, dar um nome para um composto químico, a gente tem que seguir algumas regras básicas que estão apresentadas nesta tabela aqui, a tabela de formação de nome dos compostos orgânicos. Para começar, a gente vai observar o prefixo. O prefixo tem relação com o número de átomos de carbono que nós temos dentro da nossa estrutura. Depois a gente analisa o infixo, que é o tipo de ligação química entre os átomos de carbono. Podem ser ligações do tipo simples, ligações do tipo dupla ou ligações do tipo tripla. E depois a gente analisa o sufixo, tá? Que tem a ver com a função orgânica. Bom, aqui fica claro para a gente que temos dois tipos de ligação, do tipo dupla, né? Então temos uma ligação dupla aqui e temos uma ligação dupla aqui. São duas ligações duplas. E compostos que têm duas ligações duplas não são alcenos, tá? São alcadienos. Então eles pertencem a uma classe diferente, tá? Bom, aqui é uma fórmula estrutural em linhas, ou seja, ficam implícitos os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio, mas a gente sabe que aqui nas pontas nós temos átomos de carbono, tá? Em cada viradinha, ó, temos um átomo de carbono também. E aí só resta a gente contar o número de átomos de carbono que estão apresentados nessa estrutura. No caso, temos 1, 2, 3, 4, 8 átomos de carbono. Com 8 átomos de carbono, o nosso prefixo é o oct. Então, vamos escrever aqui oct, porque temos 8 átomos de carbono. O infixo, que é o tipo de ligação química entre esses átomos de carbono, se fosse apenas uma ligação dupla, nós falaríamos que o infixo é o en. Como temos duas ligações duplas, a gente vai chamar de dien. Aqui já com conector A, então a gente vai escrever adien. Então, ó, depois do oct, a gente colocaria assim, octadien. Só que não podemos escrever isso aqui diretamente, tá? Por que não? Porque a gente tem que colocar a localização dessas ligações duplas. Por exemplo, a gente tem uma ligação dupla que está aqui no primeiro átomo de carbono, aí a gente continua a contagem, 2, 3, 4, 5 e a segunda ligação dupla lá no sexto átomo de carbono. Certo? Então, ó, a primeira vem aqui no primeiro átomo de carbono, começa essa ligação dupla aqui, e lá no sexto átomo de carbono, entre o sexto e o sétimo átomo de carbono, né, vai começar a outra ligação do tipo dupla. Não comece a contagem do lado esquerdo, e sim do lado direito. Por quê? Isso é uma regra, professor? Na verdade, não é. A regra não é o lado em que você começa. A regra é comece a fazer a contagem dos carbonos do lado onde está mais próximo da dupla ligação. Como essa dupla ligação está mais próxima desta ponta aqui, né, então a gente vai começar por este lado. Agora observe o seguinte, como temos duas duplas, quando a gente for colocar a numeração, a gente vai colocar dois números, tá? Ó, oct, para me separar o primeiro número, que é o número 1, onde a gente tem a primeira posição da dupla, né? A gente coloca oct tracinho 1, esse tracinho serve para separar uma letra de um número, tá? Oct tracinho 1, vírgula 6. Por que essa vírgula? A vírgula serve para separar um número do outro número, tá? Prestem bem atenção nisso, pois isso é uma regra da IUPAC para a nomenclatura. Então, oct tracinho 1, vírgula 6, tracinho, o nome que a gente dá do infixo, que é adien. Adien. Aí a gente vai ter a terminação de hidrocarbonetos, tá? Então a gente vai colocar a terminação, que é a letra O, adieno, né? Só que observem o seguinte, esse A, ele é um conector, tá? Como assim um conector? Ele era utilizado porque, na verdade, ó, oct-dien seria o nome certo, tá? Dien. Aqui essa tabela ela já coloca o conector, ó, já coloca o A antes, para a gente fazer a conexão entre
uma vogal, ou, na verdade, entre uma consoante e outra consoante. Para não ficar octidien, assim direto, a gente coloca o conector A. Só que nesse caso aqui, aonde a gente tem a gente vai colocar a numeração no meio da nomenclatura, a gente não precisaria colocar o A do dien, tá? Essa tabela não estaria 100% correta. Ela segue, na verdade, a nomenclatura antiga. Como é a nomenclatura antiga? A gente colocava o 1,6 antes do nome, e aí depois a gente colocaria octadieno. Vocês estão percebendo? Então o conector ele era mais útil antes. Agora não, porque você está separando aquela consoante, o T, da outra consoante, o D, pelo 1,6. Então você não precisa colocar o A, tá bom? Não é que seja 100% errado, tem até professor que considera quando você coloca o adien, tá? Mas o correto será colocar apenas o dien, tá bom? Então, ó, o mais certo de fazer, acabei apagando a outra estrutura ali sem querer, é colocar apenas dieno assim, tá bom? Então fica oct 1,6 dieno. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Não é algo muito complexo, não é algo muito difícil, mas é bom a gente ir prestando atenção nas regrinhas de nomenclatura, né, para a gente conseguir fazer aí, dar nome a qualquer composto orgânico. É isso daí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Ah, eu escrevi aqui errado a estrutura, né? Ó, a estrutura estava assim e a dupla estava aqui, né? Aí, agora sim. Então, beleza? Um forte abraço, galera, e até a próxima. Esse aqui é o nome correto, tá bom? Nome antigo, a gente não vai utilizar mais. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.